Maturidade, gente, é o tema do nosso programa Semelhantes a Ti de hoje. Vem com a gente, tenho certeza que vai ser bênção. Gente, estamos de volta com mais um programa Semelhantes a Ti, que olha, meu Deus, já tem data para acabar, né? Nossa série. Pois é. Estamos trabalhando com isso, não fique triste. Em breve nós temos notícias maravilhosas. Claro, tem sempre uma carta guardadinha na manga, né? Sabe lá o que é que Deus tem planejado para nós, mas hoje nós vamos tratar de maturidade. Isso porque estávamos batendo um papo esses dias e percebendo, surgiu esse questionamento, né? Essa questão de idade, né? Seriam os mais velhos porque têm idade mais maduros? Eu penso que idade não quer dizer necessariamente que a pessoa alcançou maturidade. Não é verdade, Camila? Sim, até por experiência própria, convivendo sempre com pessoas nesse tempo de obra, ministério, a gente consegue ver diferenças muito grandes em pessoas que possuem uma idade já avançada, mas que não possuem uma maturidade. Gente que é velho de idade e Sim, a cabeça... e não possui maturidade, até rima, né? Velho de idade não possui maturidade. Então, isso não pode ser regra. É lógico que existe um tipo de maturidade, um certo tipo de maturidade que vem com a idade. A gente não pode negar isso, a gente percebe pelas crianças. De mãos dadas com a experiência. Isso, né? Responsabilidade que vem com a idade. A gente percebe isso no desenvolvimento da criança, que ela começa a se tornar mais autônoma. É um tipo de maturidade. Mas a maturidade que a gente vai tratar aqui é justamente essa maturidade da forma como se vive, das decisões que se toma. E a gente percebe que tem gente que chega numa idade avançada sem esse tipo de maturidade, que é um tipo mais saudável para se viver uma vida. Poderia chamar de maturidade espiritual também, né, Camila? Porque sim, para nós, no caso, que é mais importante. Que nós cremos em Deus, né? E afinal de contas, o tema da nossa série sempre é semelhante ao Senhor, é tentar sermos os mais parecidos possíveis com Cristo. E eu vou te confessar uma coisa, Camila, eu sempre te achei que eu te conheço desde criança, né? 12 anos de idade é criança. Pelo amor de Deus, eu conheci ela com 12 anos de idade. Do grupo de adolescentes, jovens da vida. E aí já estava até na juventude, porque Sim. sempre te achei muito madura. Eu acho que adiantada demais, não sei se você tomou alguma coisa estranha. Eu não sei se é adiantada ou seria realmente madura, né? Mas eu penso que isso, eu assim, declaro de olhos fechados, eu tenho plena convicção de que essa maturidade que eu percebo que veio sobre a minha vida, veio através do Espírito Santo, através da Bíblia. Eu sempre brinco com você e digo, né? A Bíblia nos educa. Eu vejo isso pela vida dos próprios discípulos, homens leigos que não tinham estudo nenhum, nem posses, a Bíblia não fala, né? Mas a gente prevê que por serem pescadores, vieram digamos, de um histórico familiar, né? De baixa renda, mas que após se tornarem cheios do Espírito Santo, impressionavam homens cultos e de autoridade. Você se percebia que eles haviam estado com Cristo, né? Isso faz toda a diferença. Gente, mas para a gente primeiro provar que idade não quer dizer maturidade, vamos lembrar de algumas histórias, 2 ou 3 histórias bíblicas aqui. Por exemplo, eu penso, Camila, que se espera de um irmão mais velho maturidade. Porque quando você fala assim, não, é o irmão mais velho. E aí de cara a gente vê que a primeira família da terra nós tivemos Caim e Abel. Ali, na hora que os dois apresentam uma oferta ao Senhor, nós já conhecemos a história, de Abel é uma oferta aceita, de Caim rejeitada. Espera-se maturidade daquele que é o mais velho. No caso, o primogênito ali era o Caim, coisa que não aconteceu. História se repete em Davi. Davi era o irmão mais novo. Sim. Mas uma vez que todos foram diante de Samuel, que era o sacerdote, queria escolher o próximo rei, Eliabe, o irmão mais velho, fora rejeitado. Sim. Quando Davi vai para a guerra, para a batalha. Demonstra um rancor. Eliabe é o primeiro a atacar o Davi.
Ele acha, o que você está cheirando aqui, Davi? Você já veio, esse seu coração, você está vindo especular aqui, então você não percebe essa maturidade com a idade. O que já demonstra para nós um sintoma de imaturidade, que é quando você não consegue lidar com os nãos da vida. Olha aí, quer dizer que não conseguir lidar com as negativas já é um sintoma de imaturidade. Com situações que nos frustram, com pessoas que nos rejeitam, quando a gente não consegue lidar com isso de uma forma a ressignificar essa rejeição, a entender que não era o momento, não era para mim, se não era isso que muitas vezes Deus tinha para mim também, até aceitar os nãos de Deus, né? Porque um dos nãos mais doloridos para nós seres humanos, diante da nossa pequenez, da nossa fraqueza, são os nãos de Deus, e Deus diz não. E esses nãos existem. Sim. Um exemplo clássico, eu penso que vem bem a calhar com o que você está dizendo, é do filho pródigo. Porque quando a gente tem um contato com a história do filho pródigo, a gente destaca o filho mais novo, aquele que saiu de casa. E é verdade, demonstrando imaturidade. Imaturidade, ele desonra. Sai de casa, desonra, ele gasta tudo, mas ele cai em si. Ele volta para casa. E aí o texto nos apresenta uma surpresa. Parece o irmão mais velho que novamente. O irmão mais velho era mais imaturo do que o que saiu. Sim. Porque quando ele chega em casa, está aqui em Lucas 15, no versículo de número 23, aqui ó, versículo de número 23, ó. O mais velho, o problema foi que o 25 diz o texto. E o seu filho mais velho estava no campo quando ele veio, chegou perto da casa, ele ouviu as músicas, as danças. E aí ele chamou um dos servos, o que está acontecendo aí? Ó, teu irmão voltou para casa, teu pai matou o bezerro cevado, festa, churrasco. E aí ele disse, não aceito. Que é isso? E ainda diz assim para o pai, esse teu filho aí, sintoma de imaturidade. Com certeza, acho que o segundo sintoma da imaturidade também nós podemos dizer nesse caso, que é o fato de não se satisfazer com o que se tem. O imaturo nunca está satisfeito com o que se tem. O filho pródigo mesmo, ele estava ali descontente, tendo o pai como companhia. Tinha tudo. O irmão mais velho tinha tudo e não sabia valorizar também o que tinha. Ele pode não ter saído. O filho pródigo aprendeu com a sua experiência. E o mais velho não conseguiu aceitar de quem se esperava maior com maturidade. alegria, não é? Não conseguiu aceitar com alegria o fato de ter um irmão vivo novamente. E aquela pessoa que nunca está satisfeita com nada, ela não se alegra com ninguém. Poxa vida, meu Deus, que cacetada é essa, né? Estamos percebendo grandes características aí que está surgindo agora. Gente, olha, tendo definido claramente, para mim fica muito claro aqui que idade não é sinônimo de maturidade, surge então a pergunta do tema de hoje: como é que se adquire maturidade, principalmente no campo espiritual? Não é só uma questão de idade. A gente falou no início que tem situações. Claro que uma criança não vai dirigir um carro, né? Ele precisa ser maior de 18 anos para poder... Então tem coisas que vêm com a idade, tem coisas que vêm com o tempo. Eu acho que é uma maturidade, né, que vem, um ser humano normal se espera neurologicamente que essa maturidade venha. Em condições normais. Né? Em condições normais, é por isso que a gente está definido aqui em condições normais, né? De crescimento físico e saudável, aquele bebê vai aprender a andar, aquele bebê vai aprender a comer sozinho. Então, conforme se cresce, se aumentam as responsabilidades, e o ser humano abraça aquilo, né? Então essas faculdades neurológicas, essas funções, elas vão se amadurecendo, é normal, quando o ser humano é normal, isso é normal acontecer, mas essa maturidade emocional e a maturidade espiritual, ela vem com as experiências, conforme você vai aprendendo, que é o que a gente vai falar agora, né? Conforme as experiências, que eu acho que é emocional, a gente aprende muito com as experiências da vida, né? Diante de perdas, diante de frustrações, você aprende a refletir, você cresce, né? Você aprende a entender que você não tem o poder sobre todas as coisas e que as situações da vida muitas vezes vão levar a nós a aceitar aquela situação que a gente não pode mudar e aprender a confiar, entregar a Deus. Então essa maturidade emocional vem por meio das experiências. E a espiritual, eu acho que ela vai muito além, não só pelas experiências, mas pela intimidade.
O apóstolo Paulo diz que quando era criança, ele pensava como criança, ele agia como criança, ele discorria como criança, mas logo que chegou a ser homem, ele deixou para trás as coisas de criança. E vale a pena a gente definir, deixar isso muito bem claro, porque se alguém pergunta, mas eu devo ou não devo ser criança? A resposta melhor é depende. Você está falando em que sentido? Porque o próprio Cristo diz que se nós não nos tornássemos como crianças, jamais herdaríamos o reino dos céus. Verdade. Mas ele está falando da inocência, ele está falando da culpa, ele está falando da malícia. Agora, Paulo está dizendo crescimento, nós precisamos avançar, nós precisamos de entendimento. E eu penso, Camila, que com todo temor eu digo isso, ninguém melhor que você para dizer que com 12, 13, 14 anos de idade, eu lembro das gincanas que a gente tinha na igreja, no grupo de jovens. Meu Deus, principalmente quando a gincana era de Bíblia, né? Era perguntas bíblicas. Você lembra disso, não? Sim, Meu Deus do céu. Não tem como esquecer. E hoje que a gente tem o mesmo guarda-roupa ali de quando você cresceu naquela casa. É interessante, tá falar meus versículos, né? Os versículos, né? E você com 14 anos, Sim. com 15 anos. Bíblia no recreio da escola, gente, quem é que em sã consciência, uma pessoa normal, Bíblia no recreio, Então, peraí, é hora do lanche, qual que é o lanche? Bíblia, a biblinha dela ali na mão e tal, e isso muito cedo. Então, eu particularmente penso que você conseguiu uma maturidade espiritual muito cedo. Como? Porque isso te foi imposto? Não, pai, mãe colocou isso? Paixão por Deus. Quando o Espírito Santo me transformou, me convenceu e eu me arrependi, criei no Evangelho, ele se transformou meu alvo. Eu saí do centro. Eu acho que o que mais atrapalha as pessoas de adquirirem essa maturidade espiritual é elas se colocarem no centro, ao invés de colocar Deus no centro da vida delas. Então, naquele momento, eu saí de cena para dizer, Senhor, o que queres que eu faça? Então eu queria conhecer, eu quero, ainda prossigo em conhecer quem é Deus, o que o Senhor tem para mim. E eu não tenho problemas em abrir mão de muitas coisas quando eu percebo que as muitas coisas estão me tirando a sentar aos pés dele para ouvir a voz dele. Uma das coisas que mais me desesperam, e uma mensagem que você pregou, e eu nunca me esqueci, quando eu ouvi você pregando sobre aonde está o meu Jesus. Você lembra dessa mensagem que você fala sobre Maria? Vai até o túmulo e o corpo de Jesus está lá, né? Onde você colocou chorando, o meu Senhor? E você até fala, eu nunca vi ninguém dizer para mim, pastor, eu não ouço mais o Senhor, eu não sinto mais o Senhor, né? Onde que foi bem difícil, né? É muito difícil você ouvir isso. Hoje, graças a Deus, a gente tem visto uma geração sedenta, né? Pelo Senhor, e isso é maravilhoso. E algo que me deixava desesperada meu Deus, eu não ouvi o Senhor. Então a Bíblia para mim era algo que eu quero te conhecer, eu quero saber quem é o Senhor, eu quero ter a experiência. É muito bom ouvir pastores pregando, é maravilhoso ouvir pessoas, sabe, ali orando e sentindo a presença de Deus, mas eu quero ouvir Deus falar comigo. Eu quero ouvir Deus falando comigo, eu quero sentir a presença de Deus, eu quero que Deus me revele quem Ele é e o que Ele quer para minha vida, o que Ele tem para minha vida. Não tem nada melhor do que isso. Com quantos anos você foi cheia do Espírito Santo? Eu fui cheia do Espírito Santo com 12 anos de idade. Com 11 eu me batizei nas águas e com 12 eu fui batizada no Espírito Santo. Você acredita isso, essa maturidade espiritual a esse momento do completamente, batismo do Espírito Santo? Você crê que ali é um divisor de águas? Completamente, mesmo sendo ainda uma adolescente, né, uma criança, a gente pode dizer, mas eu percebia claramente o amor que inundou o meu coração. Situações pequenas que eu via na escola que antes me irritavam, colegas, o tal do famoso bullying, simplesmente eu comecei a amar aquelas pessoas. Eu sabia que não era eu. Eu comecei a amar aquelas pessoas, eu queria fazer, e até hoje algo me comove em relação à bondade, e eu sei que não é algo normal, não é algo da minha pessoa, porque eu sou uma pessoa sanguínea. Você está até me lembrando de Pedro. Esses dias a gente estava aprendendo um pouquinho sobre o histórico de Pedro. E a gente percebe de fato na vida de Pedro que a descida do Espírito Santo em Atos 2 foi um grande divisor de águas. Nós estamos falando de uma pessoa muito intensa, né? De uma pessoa realmente que não vivia em cima do muro. Intencional. Pedro era intencional no que fazia. Quando errava, meu Deus do céu, né? Então ele deu muita bola fora,
antes de ser cheio do Espírito Santo, chegando ao cume de negar Jesus 3 vezes e antes de estar sentado com Cristo dizendo, eu estou pronto, eu morro, mas eu não te nego. Coisa que a gente sabe. Você percebe na vida de Pedro antes do Espírito Santo uma tremenda imaturidade espiritual. Sim. E eu penso que um dos sintomas dessa imaturidade é esse pensar estar pronto. Eu acho que eu estou pronto, eu me sinto preparado. E aí eventos surgem e a ficha cai. A gente diz, meu Deus do céu, como eu preciso do Senhor. E depois que o Espírito Santo vem sobre a vida de Pedro, que é exatamente o que você está dizendo, você vê outro Pedro. Ele se torna o grande líder da igreja no Novo Testamento e realmente, você não vê ele cortando a orelha de mais ninguém. É verdade. Você não vê ele tentando, a gente estava falando aqui fora do ar sobre Moisés, né? Sim. E você até citou, eu achei muito interessante, o fato de Moisés, quando ele percebe que era hebreu, ele vai fazer justiça com as próprias mãos e mata um egípcio, porque se achava pronto. Uma situação assim que se a gente for ver depois, lá as outras situações que Moisés passou, foram situações, eu acho, muito mais graves de ofensa. Exatamente. Né? Aí depois ele vai guiar aquele povo, meu Deus, você lê o texto da Bíblia. E a Bíblia diz que era o homem mais manso. Manso da terra. Então, meu Deus, eu creio que só uma intimidade, um encontro mesmo, é um encontro com aquele fogo na sarça, aquela presença, o fogo do Espírito que arde na vida de alguém que traz maturidade espiritual. Sim, e a gente precisa buscar essa maturidade, esse pleno conhecimento de quem Deus é. Eu sempre lia e continuo lendo Gálatas 5:22, os frutos da carne e o fruto do Espírito. Aquilo ali para mim é o meu padrão de vida. Amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, a temperança, né, que é o domínio próprio. Eu penso que todo cristão precisa avaliar e balizar a sua vida nesses padrões, porque eles trazem, o Espírito Santo nos faz ser maduros no Senhor e isso transborda, né, pela vida, transborda nas pessoas. É como um rio, como o próprio Jesus disse, o rio de água viva correrão, fluirão de dentro de você. E é algo que o ser humano não consegue explicar, mas ele pode, através dessa experiência com o Espírito Santo, viver. Perfeito, Camila. Gente, idade não é maturidade. E o resumo da ópera é exatamente esse aqui no programa de hoje. Maturidade espiritual você alcança com intimidade com Deus. Sim. Eu espero que Deus tenha tratado com você e esse assunto possa render ainda mais uma direção do próprio Espírito Santo para a sua vida. Que tal? Nós até lhe convidamos a fechar a porta do seu quarto, passar um tempo a sós com Deus e alcançar o seu desenvolvimento, a sua maturidade, o seu crescimento espiritual. Existe uma herança de Deus guardada por você e para você, mas esta herança só poderá ser alcançada se você alcançar a maioridade. Espiritualmente falando, é a mesma coisa. Se prepare, cresça, então você terá acesso às coisas que o Pai tem reservado para você. Obrigado, Camila. Obrigada, querido. Que Deus abençoe. Dê o seu joinha aí no canal, ativa aí o sininho para receber as notificações e cresça em sabedoria, estatura e graça como Jesus crescia diante de Deus e diante dos homens. Deus te abençoe. Deus te abençoe.